Um novo relatório da Women in Mining Brazil mostrou que a presença feminina cresce em alguns cargos de liderança na mineração. Mas esse avanço ainda não é exatamente igual para todas. Tem mulheres pretas e pardas, por exemplo, que estão com uma participação abaixo da proporção da população brasileira. É um estudo também que levanta questões importantes sobre notificação de denúncias de assédio, discriminação, e que levanta também a necessidade sobre como melhorar este cenário para quem está atuando nesse setor tão relevante para a economia de Minas Gerais e do Brasil. Vamos conversar agora com a diretora de Diversidade e Inclusão da UEM Brasil, Luciana Félix, que está conosco aqui no Start 98 News. Luciana, muito obrigado por nos atender nesta quinta-feira. Um ótimo dia. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Luciana, então vamos tratar um pouco do novo relatório e acho que a primeira notícia é muito relevante. Num setor notadamente tão importante como é a mineração, ter lideranças femininas em cargos de liderança nos parece um bom cenário. É de fato para ser celebrado de alguma maneira? Sim, é para ser celebrado. Quanto mais diversidade nós temos dentro das organizações, mais inovadora, mais criativa elas tendem a ser. Existem vários estudos que mostram isso, né? Porque a gente passa a ter perspectivas diferentes sobre as mesmas situações. E com isso a gente consegue ter soluções mais inovadoras, mais lucrativas, mais produtivas para dentro do segmento. Esse é um incentivo, Luciana, que tem sido visto de uma maneira geral, de dentro das empresas todas da mineração, ou isso ainda está disperso diante dos perfis diferentes que existem de operações nos estados? Existe ainda bastante diferença, não só entre os estados, mas entre, por exemplo, os níveis hierárquicos dentro das empresas como um todo, né? Por mais que nós nasçamos diversos, né, com características múltiplas que tornam a gente único, a gente ainda é recente a fala da diversidade, a gente perceber o outro, características que não são as nossas, e para isso a gente ficar atento, tentar encontrar maneiras de se tornar inclusivo. Então, ainda existem muitas barreiras, e quando a gente traz o relatório do Women in Mining, a intenção é justamente essa, a gente promover diálogos, trazer números que reflitam o setor e promover diálogos para que isso se torne mais comum e aí a gente se torne mais atento ao que precisa ser feito dentro das empresas como um todo para tornar os ambientes mais receptivos a perfis diferentes, tornar eles mais inclusivos e principalmente mais equitativos. Luciana, você falou sobre essas barreiras e o diálogo como um dos caminhos para romper essas barreiras. Quais os outros caminhos para a gente ter ainda mais essa presença feminina nesse setor que historicamente foi e tinha esse histórico e ainda tem de domínio de homens? A capacitação é um ponto fundamental. A gente precisa capacitar cada vez mais as pessoas sobre os conceitos de diversidade, a importância disso, trazer cada vez mais números. Então, trazer esses treinamentos, eles facilitam a derrubada dessas barreiras, porque as pessoas tendem a entender, conhecendo, tira o medo e as pessoas se tornam mais abertas ao tema. E quando a gente fala ainda de capacitação, a gente enxerga uma queda do último ano para esse ano no número de treinamentos que foram disponibilizados sobre diversidade dentro das organizações. E aí esse é um ponto de alerta, porque significa que as empresas acabaram tirando um pouco o foco e a gente pode regredir. Então, a gente nota, por exemplo, que nos últimos 3 anos a gente esteve praticamente igual em representatividade geral das mulheres, ali entre 21% e 22%. Então, um avanço muito pequeno. A gente conseguiu, sim, um avanço na alta liderança, conselhos executivos, pouco mais de mulheres, 25%, 28%, mas tem um grande espaço a ser ocupado ainda. Quando a gente fala de programas de formação, de desenvolvimento de líderes mulheres, isso cai mais bruscamente ainda. E a gente vê refletido isso no número de promoções que aconteceram nesse último ano e que foram ocupadas por mulheres.
menos de 30% dessas promoções, todas que acontecem dentro da empresa, foram ocupadas por uma mulher. Então, a importância da gente capacitar todos sobre diversidade e trazer, sim, desenvolvimento sobre aspectos de liderança para as mulheres dentro do ambiente organizacional. Os dados do relatório também, Luciana, apontam que houve menos denúncias nos canais internos e mais casos procedentes, por exemplo, de assédio sexual. Como é que a gente interpreta essa combinação? As empresas estão ainda reticentes ou tão distantes de terem canais adequados, responsivos e capazes de absorver melhor essas denúncias? Ainda é um ponto de mais dificuldade do que a equiparação salarial, do que melhores condições de ascensão para mulheres dentro da mineração? Cerca de 84% das empresas que responderam ao relatório declaram ter um canal de cuidado, de acolhimento das denúncias e tratativa. Isso é um bom sinal. A gente espera que cada vez mais tenham. A gente nota que de 2024 para 2025 houve uma queda no número de canais formalizados dentro da empresa. Quando a gente observa o número de denúncias de assédio sexual, e quantos por cento delas foram fundadas depois da investigação, mais de 60% foram consideradas fundadas. Então, a gente observa que essas empresas, quando elas têm um canal formalizado, elas têm uma tratativa cuidadosa e adequada da situação. Então, investigam e dão depois uma devolutiva, aplicam as medidas cabíveis de maneira adequada. Então, isso é super importante. Mas, de novo, há também uma queda no número de casos reportados. E quando a gente compara com as notícias que nós temos visto, né, principalmente nos últimos dias, em relação à violência, isso chama a atenção, porque nós temos sim a expectativa, poderia ser um grande sinal aqui de um amadurecimento desse tipo de atuação dentro das organizações e a gente poder, felizmente, falar assim, olha, está tudo ficando muito mais maduro, as empresas estão cada vez mais estruturadas, as pessoas não têm mais a necessidade de fazer tantas denúncias. Mas diante desse cenário que a gente vê, fora inclusive das empresas de violência, o que preocupa a gente é se não está havendo uma subnotificação. Se as pessoas ainda não têm receio de utilizar esses canais da maneira correta, trazer os casos para que eles sejam investigados. Então, aqui é muito mais uma questão de alerta para cada uma das empresas, elas olharem esses resultados, se voltarem para dentro e avaliar os seus próprios números. O que nós estamos fazendo na nossa organização? Nós estamos promovendo, sim, um ambiente mais seguro, as pessoas se sentem, de fato, seguras para vir e trazer as situações para a gente poder tratar ou não? Luciana, o estudo também mostra que programas de diversidade e inclusão acabaram perdendo força em governança, monitoramento e priorização. O que as empresas precisam fazer para que essa agenda seja contínua e efetiva e não reativa? As empresas, elas têm os seus programas, a gente nota que houve uma diminuição no número de formalização desses programas, de planos de ação bem estruturados, de políticas e de divulgação aberta ao mercado dessas políticas. Uma dificuldade ainda que existe ao falar de diversidade é sobre como mostrar a eficácia disso. Então, para que a diversidade não caia numa mesmice, né, numa falácia, é super importante que as ações elas sejam muito bem estruturadas, que elas busquem encontrar alternativas para tornar o ambiente bastante inclusivo e equitativo para todo mundo, trazendo resultado, benefício para as pessoas, para a organização e para a comunidade como um todo. E para a gente poder saber se está seguindo no caminho certo, se a ação é a mais adequada ou não, é fundamental medir. Então, se eu vou fazer um programa de desenvolvimento de liderança, eu preciso ter métricas ali que me mostrem o que eu espero alcançar com isso. Qual que é o público que eu quero desenvolver? Eu estou conseguindo desenvolver? E amarrar alguns outros indicadores em paralelo. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo
um programa fazendo uma formação de mulheres para a liderança, eu tenho que acompanhar em paralelo qual é a taxa de promoção que eu tenho dessas mulheres dentro da organização num horizonte de tempo. Eu preciso acompanhar também qual é a taxa de desligamento que eu tenho dentro da organização para ver se o esforço que eu estou fazendo está correto ou não, se eu estou dedicando o olhar naquilo que precisa ser olhado. Então, a gente observa, por exemplo, que as mineradoras, as empresas do segmento de mineração, elas têm conseguido trazer cada vez mais mulheres. Existe muito esforço em capacitar dentro das comunidades mulheres para que elas entrem no segmento de mineração. Isso tem acontecido. Por outro lado, o índice de desligamento é quase o dobro de mulheres. Então, a gente tem uma barra mais alta para contratar as mulheres e uma barra ainda mais alta para desligar elas. Então, o esforço acaba sendo muito grande para a gente conseguir equiparar. E um ponto importante quando a gente fala da diversidade, que eu gosto sempre de destacar, é porque, assim, a gente acaba vendo uma preocupação, mas a gente está falando de mulheres e os homens, a gente está falando de PCDs e os não PCDs. Quando a gente fala de diversidade, a gente tem que observar todos os públicos. E quando a maior parte das empresas, elas têm hoje priorizado falar de gênero, PCD, raça e LGBTQIA+. Pegando aqui gênero, né, que é o ponto do nosso relatório principal, quando a gente começa a observar as necessidades de melhoria no ambiente para a gente poder trazer mais mulheres, isso traz benefícios para os homens também. Então, se eu vou observar um tema que é muito comum nós falarmos assim, precisa ter banheiros para as mulheres, né, para elas poderem trabalhar. Quando a gente vai lá observar, tem banheiro ou não tem, a gente começa a observar, a distância está adequada, não está adequada, será que tem condição, o banheiro está limpo na quantidade, na frequência que tem que estar, eu tenho suplementos dentro dos banheiros que são adequados ou não, e a gente olha isso para as mulheres e a gente olha isso para os homens também. Eu preciso ter um equipamento que seja ergonomicamente adequado para a pessoa não ter um problema nas costas, então a gente vai adequar para um homem, a gente vai adequar para uma mulher também. Eu costumo dizer que se um serviço ele é muito pesado para uma mulher, ele é pesado para um homem. A diferença vai ser o tempo que a pessoa vai levar para se machucar. Se ele é muito pesado para a mulher, ela vai acabar se machucando mais rápido do que um homem que é pesado. Mas eu preciso resolver a situação para ambos. Então, por isso é importante a gente ter políticas muito bem estruturadas, métricas bem estabelecidas para a gente ir avaliando. A gente precisa trabalhar de maneira colaborativa. Recursos humanos, diversidade, jurídico, medicina, segurança do trabalho, liderança e empregados, todo mundo junto, atento a quais são as oportunidades que a gente tem de melhoria dentro do ambiente, de inclusão, para a gente ter um ambiente cada vez melhor. Luciana Félix, diretora de Diversidade e Inclusão da WIM Brasil, Women in Mining. Muito obrigado por nos ajudar aqui a ampliar essa discussão para o setor relevantíssimo para nós, na 98 News, para o estado de Minas Gerais e, acima de tudo, para discutir relações de trabalho, né, que elas são tão importantes de serem abrangentes, como você muito mencionou perfeitamente na sua última resposta, Luciana. Muito obrigado pelo contato aqui conosco e a gente espera no ano que vem voltar a conversar aqui, trazendo números positivos para além dos que o relatório atual já trouxe. Obrigado, Luciana. Muito obrigada.